Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e agora é o seguinte, 2025 foi um ano muito bom para Gundam, mas será que 2026 vai ser bom também? Então, bora dar uma olhada, então vamos começar esse vídeo para a gente poder discutir sobre esse assunto. Eu sou o Caves, o cara que fala de Gundam. Galera, se você já tá aqui começando esse vídeo, antes de qualquer coisa, já deixa o like, se inscreve no canal, já que se você não for inscrito, você for novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho das notificações e acompanhe os outros vídeos desse canal para você ficar ligado tudo o que acontece com o universo de Gundam, principalmente com Model Kit e TCG. Então, vamos comigo começar esse vídeo? Mas, antes de começar esse vídeo, eu não vou falar sozinho, porque eu tenho um convidado muito especial aqui. Olá, meus queridos fãs de Gundam! Eu sou o Beowulf, mas todo mundo encurta para Bel, e eu invadi a casa do Caves para roubar os model kits dele. Seja bem-vindo ao vídeo! Finalmente esse crossover aqui num vídeo só acontecendo, não mais do que os nossos crossovers em live, né? Mas um vídeo gravado pra gente poder discutir um pouquinho, não só de cartinha, não só de model kit, mas vamos entender, cara, como é que foi 2025 pra Gundam? Cara, flopou, né? A franquia inteira? Tá flopada a franquia inteira, né? A franquia inteira flopou. Não, pelo contrário, Gundam está cada vez mais forte, é a propriedade intelectual que mais dá lucro pra Bandai hoje em dia, ultrapassando gigantes. Foi uma vez só, né? Foi uma vez só, mas tá mantendo ainda, porque não saiu a do próximo ano. A gente tem que Tem que esperar até o final do ano fiscal, ainda maior. Ainda maior. Foi a franquia que mais rendeu aí pro... Passou Dragon Ball, passou One Piece, passou um monte de coisa. Não saíram os resultados do próximo ano fiscal, então até agora não foi destronado. Mas Até 25 agora. foi tão bom e 26 também tá começando forte, que eu não acho que tem muitos sinais de estar perdendo fôlego. Justo. Vamos dar uma olhada, porque 2005 foi um ano que lançou muita coisa pra Gundam, né? A gente teve uma série, tudo bem que não foi lá, tudo isso, mas teve série. Teve série, fez sucesso no Japão, que Fez sucesso. Sucesso no mercado caseiro é o que eles querem. Tivemos o lançamento do TCG, então o TCG está presente entre nós e muito forte, por sinal. E daqui a pouco, o Gundam Assemble, o Wargame. Temos aí um board game, o primeiro board game de Gundam sendo lançado e que já tem um collab que tá aqui, ó, as caixinhas do Gundam. Você já montou, cara? Você já montou? Tá gravando um vídeo, cara, não atrapalha o vídeo. Miniaturas do Assemble já foram vendidas como spoiler aí nas edições Deluxe dos STs 1 ao 4 do Gundam Card Game. Acabaram de sair do forno. Acabaram de sair do forno e tá chegando agora as versões Premium aí do ST05 e 06, mas sem deck, né? Por enquanto, só com carta promo. Vamos ver se esse vai ser o formato que eles vão seguir pra frente, ou se eles vão voltar a fazer do formato anterior. Em 2025, o Ocidente saiu na frente por sermos... Aliás, o Brasil foi o primeiro a divulgar, a liberar essa promo do Mikazuki na versão do Toyotaro, né? Feito pelo Toyotaro essa arte. Também fomos os primeiros, né? Nem Fomos Estados os Unidos. Mas o que mais que a gente teve, cara? A gente teve bastante coisa. A gente já, logo no lançamento do Card Game, já teve o primeiro regional, que é muito importante. Já teve o primeiro regional. Acho que foi muito bom. Tivemos vários torneios de grande porte no Japão, tivemos na América do Norte. Vai ter o próximo regional da América Latina, que vai ser no México. Já tá marcado o do Chile. É o do Chile já, pelo menos, né? A gente não sabe se Brasil vai entrar de novo. A gente espera que seja padrão ter Brasil todo ano, Se né? for rolar no final do ano, passado o aniversário. E tem o aniversário em julho, né? Um ano, é verdade, um ano. Temos o aniversário em julho. Não revelaram ainda tudo que vai rolar de comemoração do aniversário, mas pelo que eles fizeram um vídeo exclusivo só pra isso, vai ser muita coisa. Vai ser muita coisa. Então já vamos falar da série um pouquinho, né? A gente falou, cara, a G-Cox entrou aí, só que com uma série muito fora da curva de Gundam, porque além de mexer com uma coisa que é muito querida pelos fãs, que é o Universal Century, ele foi eu acho que pode-se dizer que foi uma série muito curta, foi uma série, né, padrão principal de TV. Criminosamente curta. Tinha que ter sido no mínimo 2 temporadas igual Witch from Mercury. E olha que Witch from Mercury, foi curto. Uma das maiores reclamações é que precisava ter 50 episódios. Mas eu sempre falei que Gundam tem que ter 50 episódios, porque tem muito arco pra você desenvolver, personagem, tem vários... Por mais que seja mais ou menos a mesma receita,
que Gundam segue, cara, funciona. O ponto da série, a gente vai levar isso para uma outra questão, não necessariamente, eu acho que a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Deveríamos. Mas a gente vai discutir sobre as séries, o que está acontecendo com as séries de Gundam nos últimos anos, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Se vocês quiserem um vídeo só disso, deixa nos comentários, até porque esse vídeo está lançando oficialmente tanto no meu canal quanto no canal do Bel. E aproveitar esse collabzinho maravilhoso que o YouTube permitiu fazer, né? Pelo menos assim, Model Kit, eu ainda posso falar que, por exemplo, ó, um exemplo de Cox, inclusive. o Gun Cannon, o Light Type. Cara, de Cox lançou, assim como o Witch for Mercury, a gente teve bons Model Kits. HGs que são quase um RG meio. Exatamente, tem muito detalhe. Assim, a HG sempre foi o carro-chefe, querendo ou não. Sai bastante da série, depois começa a sair um RG, começa talvez quase, né, um MG. Cara, a gente teve muita coisa pra falar, porque assim, o que aconteceu em 2025? Aniversário de 30 anos do Wing. Com aquela abertura maravilhosa. Incrível. Se você não viu, vou deixar o link na descrição, porque é a abertura mais querida por nós brasileiros, mas refeita com uma qualidade absurda. Um ano antes, a gente teve os 30 anos de Gundam, né? Mas o Wing foi muito mais comemorado e foi muito mais, assim, aproveitado, principalmente por conta dos anúncios do TCG, do teaser do Assemble. Teve o RG novo. Teve RG novo, que está aqui do Wing Gundam da versão do anime. O Wing, ele trouxe muita coisa, né? Acho que foi um ano muito bom para o Wing, no geral. Né? O novo mangá lá, o 0.5 Preventer. Também, muito bom. Traz ali coisas pós-história, né? Bem escrito, o que é uma raridade quando se fala de Gundam Wing. Mas o Glory of the Losers até agora tá muito legal. Que ele corrige, pra quem não sabe, Glory of the Losers é o mangá que rebuta e corrige todos os problemas narrativos de Gundam Wing. E tem muita coisa pra resolver, hein? Mas resolveu. Resolveu. Até agora tá maravilhoso. Queria ver animado Sunrise. Pelo amor de Deus, a gente quer te A gente só quer. Nós somos fãs e queremos service. Basicamente isso. Já aproveitando, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, também tá na descrição, principalmente o canal do Bel. Você querendo me segue, vai estar lá. Todas as informações, tá tranquilo, tá fácil, tá filé. Continuando, a gente teve bastante coisa. Então, teve a comemoração, a gente teve as cartas, a gente teve toda essa iniciativa do Wing em cima do jogo. E aí as pessoas passaram, né? Então, por conta do G-Cox na Amazon Prime, falou, pô, nunca vi Gundam. Apareceu o anúncio do G-Cox no site da Amazon quando você ia lá comprar alguma coisa lá. Pois é. Gundam G-Cox. Integração muito mais bem feita, na minha opinião, do que foi feito no passado com a Netflix, por exemplo. Eles quase não divulgaram o Hathaway. A divulgação também do Hacking for Vengeance foi bem fraquinha. A divulgação na parceria com a Amazon foi bem forte. A gente tem que levar em consideração porque era pandemia e foi a primeira vez que eles fizeram uma estreia mundial. Teve nos cinemas do Japão, porque foi lá em julho, se não me engano, 2021. E pro resto do mundo foi direto pela Netflix, o que foi muito bom. E já veio dublado. O importante é isso, ainda veio dublado. Mas ainda assim, tivemos novos fãs de Gundam, mas eu acho que ainda mais do que a série do G-Cox, o Gundam Card Game trouxe não só, assim, trouxe fã pra tudo, porque o cara descobriu que o jogo é bom, é um jogo que tem robô, beleza, mais um card game. Começa que o jogo é legal por si só, mesmo que você não queira nada sobre Gundam, o jogo em si sozinho já é bom. Exato. Começa por aí. O jogo é bom. Cara, não tem discussão. Tem muitas coisas talvez a melhorar? Não muitas, acho que poucas. Eu sei que eu sou suspeito pra falar, porque eu sou o Bel do canal do Bel, mas na minha modesta opinião, todos os problemas atuais de Gundam são causados por um único motivo, que é o jogo não tem nem um ano ainda, deixa o jogo respirar e soltar mais coleção. Na verdade, é isso que eu ia falar. Porque pelo amor de Deus. Até agora, desde o beta, dá tempo. Eu nunca fiquei tão vidrado com um jogo de carta, porque eu falei, misturou os meus dois mundos, que era card game, que eu gostava de jogar Yu-Gi-Oh! Magic, aí trouxe o Gundam e falei, ferrou. Já era, acabou. Não basta tinha só comprar como não entrar de cabeça na coisa. A gente, calma, espera o jogo amadurecer. Exato. Saiu 3 coleções só. Ai, mas não tem draw. Ai, mas não... Calma, vai sair mais carta. Vai sair mais carta. E é por conta disso que as pessoas começaram a ver, tipo, que legal. Aí descobriram que tinha um anime, só que aí descobre que tem Gunpla. Aí eles descobrem que, caraca, dá pra montar isso aqui tudo? E aí é um mundo sem volta.
Não basta o papel, tem que ter o plástico. Tem que ter o plástico e depois, quando você vai ver, o cara já tá coçando assim atrás da orelha, começa a cair pedaço de nub que ele raspou. Ou quando você perde pecinha no dia e só descobre daqui a 5 dias. Isso, você pisa em cima da peça, ela fica Exato. grudada embaixo do pé. Maravilha. É tipo pisar no Lego. Nossa, que aflição, meu Deus. Mas é isso que é legal. O bom é que as pessoas, os fãs, eles estão descobrindo um mundo muito amplo de uma mesma franquia. Então, assim, o que eles entendem hoje? A gente vê que... O que eu gosto de comparar a Gundam? Que é quase um multiverso da Marvel. Ele é Não tem tipo o mesmo. multiverso da Marvel, só que bom. Deus do céu. Tem timelines diferentes, tem uma timeline principal, tem muita série, tem mangá, tem jogo, tem lore que é expandida em jogos, principalmente o que brilhou muito na época do PS2 e PS3. Eu acho que foi uma época... Nós tivemos timelines alternativas importantíssimas, como o Guiren's Grid, por exemplo, que deu origem depois à ideia do G-Quax e muitas outras coisas. Sim, por sinal, esse jogo está na minha coleção aqui, que é um retro game, foi do PS1. Foi do PS1. Foi do PS1. Por exemplo, o que aconteceu com o... Desculpa, Char não. Com o 4 Vagina, no final do Zeta, ele ficou lá só flutuando com o Hyakushiki? Sabe como que você descobre o que aconteceu com ele? Jogando o jogo de Gundam Zeta no PS2. Tinha uma animação no final explicando como que ele saiu do Hyakushiki. Tem no YouTube. O Caves vai procurar e vai colocar aqui pra... A gente depois dá um jeito. A gente dá um jeito. O editor dá um jeito também de colocar uma pequena... Acho que a gente pode pôr pode pôr um pouquinho na tela depois, se quiser. Põe na tela. A expansão da lore é muito boa por conta disso. Então, quando o pessoal começa a ver que Gundam é muito mais do que eles acham que é, principalmente por conta de cartinha, você vê que tem... no meu ponto de vista, gostar de Gundam te permite ter acesso a hobbies incríveis, tá? Acho que é só uma exclusivo. série que te abre portas para múltiplos hobbies diferentes e comunidades diferentes. Justo. E quando a gente fala de comunidade, fica aqui um asteriscozinho, porque, cara, comunidade no Brasil de Gundam, eu já falei muito em live, já falei muito com isso com o Bel. Eu acho que vale também um vídeo para falar sobre comunidades especificamente, porque comunidade é o que move toda a franquia hoje. Só que quando a gente está falando de Brasil, é um pouco mais delicado, porque ainda não é tão popular, é extremamente nichado, não é tão acessível, por exemplo, como nos Estados Unidos, que todas as séries lançadas passavam. Se você acha que tá ruim hoje em dia, você não sabe o quanto melhorou. Pois é, melhorou Já e foi muito. muito mais sofrido. Não quer dizer que tá bom, tem muita... Tem Dá pra melhorar muito, Dá pra mas já melhorar tá muito. melhor, confia. Mas, puta, perto do que? Há 10 anos atrás... Nossa. Aí agora vamos falar de 2026. Então a gente tem toda essa base, como em todo jogo, e aí a gente tem agora sim, jogo principalmente. Gundam TCG já fizeram uma live que chama Link Station, é um programa lá do canal do Gundam Card Game, onde eles trazem sempre as atualizações do jogo e os caras já trouxeram coisas programadas para praticamente o ano inteiro. Uma das coisas que eu gosto no Gundam é a transparência. Eles, no começo do ano, já deram um calendário de lançamento. Ó, que vai lançar esse ano meses tais, produtos tais e vamos embora. E à medida que vai chegando perto, aí eles revelam mais detalhes. Por exemplo, vamos ter mais um vídeo longo antes do aniversário. Eles, não sei se eles já prometeram data, mas estava ali para ser algumas semanas antes do aniversário, em julho, para justamente especificar todas as comemorações que vão rolar sobre o aniversário de um ano do TCG. Isso porque já revelaram muita coisa antes do tempo. Pelo menos os TCG eles estão sendo muito eficientes, eu acho. E vai ter o Gundam Card Game Expo, que eles também não falaram ainda como é que vai funcionar, mas falaram, vai ter uma Gundam Card Game Expo. Agora, o ponto é que a gente tá tendo eles estão investindo pesado, e a gente sabe que é um jogo muito nichado. A franquia é extremamente nichada, que é, querendo ou não, as pessoas no Brasil não sabem, mas Gundam é muito famoso no mundo inteiro. Europa é conhecido, os italianos amam Gundam. Tem uma referência muito grande, principalmente nos animes, ali na série Build Fighters, né, que é uma série sobre batalha com Gunplas.
mas tem referências principalmente como Europa tem muita gente, Ásia não tem o que O discutir. maravilhoso Wing Gundam Fenix. Nietzsche. Coisa linda. Coisa Ricardo linda. Fellini, meu herói, meu ídolo. E é isso que é legal. Os Estados Unidos não tem o que falar, Canadá também tem, mas assim, os principais continentes ali tem isso muito forte. Os fãs são espalhados no mundo inteiro, mas infelizmente no Brasil a gente está tentando fazer com que isso melhore. Né? A gente já tem uma rede melhor, assim, você tem lojas ali na Liberdade, outras lojas pelo país você pode comprar Gunpla, o que é muito legal, não tinha esse acesso antes. Mas falando de 2026, a gente tem muita coisa boa, porque acabou de sair no Japão, como a gente falou mais cedo, o segundo filme da trilogia do filme Mobile Suit Gundam Hathaway's Flash. Então a gente tem o segundo filme já lançado. Agora, tirando pelo menos assim, o que a gente tem de animação foi Soul Hathaway, a gente não tem nenhuma... Teve mangá. Teve mangá. Gundam Age, que Gundam tá Age, maravilhoso. tá legal, muito bom. A gente continuou, teve no último ano, 2025, e não lembro se tem pra sair ainda, teve muito mangá spin-off de Witch from Earthly. Que é aquela coisa, né? Tivemos poucos episódios, vamos expandir com material a mais. Material a mais. Por favor. Com certeza. Teve a moto do aéreo, muito A sensacional. moto do aéreo, Fantástico. mas muito bom, por sinal. Eu achei o conceito interessante. Queremos kit. Queremos kit. Mas a gente não teve anúncio, a gente não tem nada programado para novas animações. A gente não tem nada. Olha, eu gostaria de imaginar que é uma situação onde eles sabem o que eles estão fazendo, eles só estão fazendo um péssimo trabalho de divulgar e do nada eles vão soltar uma série nova assim, totalmente do Neida. É porque... Eu não quero imaginar que eles estão só, tipo, não, vamos só fazer o filme e é isso aí. Agora, pelo menos a gente vai ter muita coisa interativa. Eu acho que o que vai sustentar a franquia Gundam, na ausência das suas animações, que ainda pelo menos ainda pode ser revisitada, enquanto a gente está órfão de séries, de filmes e tem o Hathaway, mas acabou. É um filme, quando a gente assistir, beleza. E aí? O que vem depois? Eu acho que o Card Game e o Assemble vão manter isso muito bem. Os mangás que trazem histórias diferentes são legais, mas ainda é um caminho ali que o pessoal ainda não tem tanto acesso. Principalmente para quem lê online. Praticamente trancado dentro do Japão, né? E tá trancado dentro do Japão, exatamente. A gente não tem muito acesso a mangás físicos. Eu, por exemplo, tô colecionando o mangá do Gundam The Origin e o do Wing, Glory of the Losers, que é o máximo que eu tô encontrando ali físico. A gente tem Thunderbolt, pelo menos, que dá pra pegar. A gente tem ali o Beltorchika Children, pelo menos em inglês você tem acesso. Mas sabemos que o inglês ainda é uma barreira, ainda dentro também, igual no card game, que às vezes pode dificultar uma pessoa a jogar o jogo. É um pouco chato, é uma barreira de acesso, sim. A melhor coisa que você pode fazer se você gosta de Gundam é aprender japonês. A segunda melhor coisa é aprender inglês. A segunda melhor coisa é aprender inglês, com certeza. Galera, a gente vai ficando por aqui. Eu acho que vale a gente falar um pouco mais. A gente até abordou tanta coisa que aconteceu do ano passado para cá, mas as nossas perspectivas para 2016 são muito boas, principalmente por conta do que o TCG está fazendo. O The Eternal está mantendo muito bem um jogo mobile para você interagir, ter uma outra forma de você curtir o seu tempo livre. E como eu falei, o Gundam ele trouxe hobbies muito bons. Você tem um acervo muito bom ali de hobbies para curtir dentro da mesma franquia, que eu acho muito bacana. E eu, como cara que fala de Gundam, me ferro porque eu tenho que curtir tudo, né? Eu tenho ou não? Eu gosto. Tadinho. Ai, meu Deus, que obrigação gostar de Gundam. Gundam não tá nem que horror. de perder ritmo. Eu acho que 2026 vai continuar sendo um ano forte e eu acho que vai continuar no futuro. É só a Bandai não deixar a peteca cair. Mas é isso, gente. Mais uma vez, Bel, obrigado pela companhia. Obrigado pelo nosso primeiro vídeo collab aqui. Tamo junto. Primeiro de muitos, se Deus quiser, né? E galera, não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações, sigam os dois canais, canal do Bel, @canal do Bel, tá aparecendo na tela, tá na descrição. Sigam aqui também o canal do Caves. Não deixem de curtir os nossos outros vídeos, lives principalmente. Aliás, Belf, faz o seu merchan. Que dias que você faz live? Canal do Bel, live toda segunda, quarta e domingo. Domingo tem o Dominganda. Cola lá. Geralmente 8 horas da noite, é só aparecer lá. Canal do Bel. E aproveitando que estamos num vídeo collab, não podemos deixar de falar dos nossos queridos apoiadores, que é o Beco da Capivara. O Beco da Capivara, uma loja fantástica, aqui do ladinho do metrô Vila Mariana. Se você tropeçar no metrô Vila Mariana, você cai na loja. Capivara. E aproveitando que a gente tem um cupom duplo. Exato. Você pode usar aqui o cupom CAVE5, ou então
o cupom BEL5 no site becodacapivara.com.br. Acessórios, cartas avulsas, produtos selados e muito mais. E o mais importante, a gente tá lá toda terça-feira pra jogar o Semanal de Ganda, então se você quiser bater um Estamos papo saindo com a gente, daqui e colando pra jogar lá. Se vocês verdade. quiserem, ainda dá tempo. Aliás, estamos atrasados. Bora. Bora. Bora, gente. Falou. Até mais.